Obrigado. E antes de começar, você já sabe, você faz parte aqui do nosso bate-papo, então basta acessar as nossas redes sociais ou ligar para 3221-9926 e deixar a sua pergunta com a nossa produção. Não é difícil encontrar pessoas com problemas de varizes. E aqui pertinho da RBS TV Blumenau, nós conhecemos a dona Malvina, uma simpática artesã que trabalha na Rua 15 de Novembro. Na Feira de Arte e Artesanato de Blumenau tem espaço só para quem tem talento. E por aqui isso não falta. Dona Malvina é exemplo. Produz uma peça mais linda que a outra. São detalhes de delicadeza e muita habilidade. Mas tanto capricho dá trabalho. Das 9 da manhã às 6 da tarde, ela vende os produtos e depois que chega em casa, fica até a meia-noite na máquina de costura e nas pinturas. Um ritmo que, ao longo dos anos, está prejudicando a saúde das pernas de Dona Malvina. Foi mais ou menos 20 anos que eu comecei a sentir. Daí fiz cirurgia, faz 17 anos fiz cirurgia das varizes, daí continuou a dor. Só agora, em 2004, que eu descobri que era as artérias. Eu não tirei essa fenda na época, e agora em 2005 eu precisei, e agora esse ano, esse mês, vou precisar de novo. Ela vai fazer os exames desta semana para saber direitinho por qual procedimento vai passar. O que ela não quer mais é conviver com dores e inchaço provocados pelas varizes. É dor, só dor, quando eu caminho. Se eu estou parada, não dói. Se eu fico assim 5 minutos em pé, já começo a sentir dores. O que eu mais quero é tirar essa dor. Não é fácil. Mais uma vez, obrigada, angiologista Giancarlo Miller, presente aqui com a gente, sobre o caso da dona Malvina, né? É um caso mais complicado, né? Não é um caso tão comum de varizes, mas é possível tirar mesmo essa fenda de outra parte do corpo? Sim. Antes de tudo, né, boa tarde a todos que estão assistindo. Assim, essas fenas são grandes veias da perna, né? São as duas maiores veias da perna. Elas são de fácil acesso cirúrgico, porque são veias que estão logo abaixo da pele. Então, se o cirurgião precisar tirar um pedaço dessa fenda para fazer um desvio de sangue no coração ou muitas vezes nos membros, o cirurgião vascular, o cardíaco, pode fazer o uso dessa veia, pode retirar essa veia para colocar na cirurgia, né, para colocar na cirurgia do coração ou em outras partes do nosso corpo. Só que essa fena, ela é uma veia. Então, as veias, elas levam o sangue da distância, né, do pé do tornozelo de volta para o coração. Portanto, essas veias elas podem se dilatar, né, por fatores genéticos ou pela própria presença da postura no trabalho, como parece ser o caso dela. E se essa fena se dilatar, ela vai refluir muito sangue, ou seja, o sangue, ao invés de subir, ao invés de voltar para o coração, ele vai escorrer de volta para o pé e para o tornozelo, dilatando não só essa fena, como veias acessórias e causando esse problema aí de dor e de mal-estar que ela apresenta. Nós temos uma figura com 2 tipos de safena, né? Quais são os tipos? Então, assim, a gente tem 2 safenas em cada perna. A safena maior ou a safena magna, ela fica na parte do meio da perna, né? Ela nasce lá no tornozelo e ela termina na virilha. Então, é uma veia bem longa. Justamente por causa disso, quando essa veia ou partes dessa veia não funcionam, o paciente costuma mesmo ter bastante dor e a veia safena magna, quando ela não funciona, a veia safena magna é como se fosse um rio, né, um grande rio. Né? Quando você tem grandes rios, pequenos riachos levam água para esse rio. Né? Então, se a veia safena magna, o grande rio aí da perna, não funcionar, os pequeninhos rios que estão, ou as pequenininhas veias que estão ao redor, não vão conseguir fazer esse trabalho. Portanto, o paciente vai ter inchaço na perna, vai ter a safena magna formando varizes no trajeto da perna. Né? Doutor, vamos agora a mais uma pergunta, que é a pergunta da Marileia. Meu nome é Marileia, eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor, que eu já fiz uma cirurgia e sequei as varizes, mas continua mesmo e continua inchaço. Queria saber se continua em tratamento melhor ou não. Encontrei com a Marileia, falou, fiz, cansei porque voltava tudo. Sim. Deveria continuar fazendo ou não? Não, eu acho que não. Eu acho que, assim, a cirurgia de varizes, a intervenção no caso de varizes, seja no que diz respeito ao uso do laser, o uso da cirurgia, o uso das aplicações das pequenas varizes, que é a escleroterapia, ela tem uma alta taxa de satisfação por parte do paciente e uma alta taxa de sucesso técnico. Então, no caso
dessa paciente, algumas coisas têm que ser repensadas. Rapidamente, assim, duas coisas. Nem todas as varizes que aparecem aos olhos do médico e aos olhos do paciente na perna são efetivamente todas as varizes que o paciente tem. Né? Algumas vezes, algumas grandes veias, algumas vezes a safena, inclusive essas grandes veias não aparecem. Né? Então, quando você trata varizes, você sempre tem que abordar do maior para o menor. Né? Tem que resolver a maior veia que não está funcionando para depois ir para as pequenininhas. Então, talvez isso não tenha sido feito, no caso dela, não tenha sido feito um correto planejamento pré-operatório. A parte mais importante do tratamento das varizes é antes de entrar no hospital, é o planejamento da cirurgia. Né? Isso se faz, né, com o exame médico, isso se faz com exames de imagem, principalmente o Echo Color Doppler, que é a ultrassonografia vascular. Esse é um exame acessível, esse é um exame, né, que está disponível para a comunidade. Então, assim, talvez o que esteja desapontando essa paciente seja a falha aí no planejamento da cirurgia. E só uma última coisa bem rápida, é que assim, as varizes, elas estão presentes aí entre 30% a 40% da população mundial. Então muita gente tem varizes. Mas de toda essa montanha de pessoas, só aí 10 a 20% vão ter sintomas de varizes. Então, às vezes o paciente tem dor na perna e ele acha que a dor é das varizes porque elas estão aparecendo. Então, talvez isso tenha que ser investigado no caso dela para ver se ela não tem uma outra causa de dor na perna que não seja necessariamente vascular. Vamos a mais uma pergunta. A pergunta era a Carla. Meu nome é Carla, tenho 23 anos. Até então não tive problemas com vasos, né? A partir do momento que eu comecei a trabalhar no comércio, começou a aparecer. Tem alguma coisa que eu posso fazer para que isso não aumente? Isso é uma situação muito comum, né? Não só com relação a essa paciente que trabalha de pé, mas as pessoas que trabalham sentada também. A gente tem que lembrar que existem veias na perna, boa parte das veias da perna, elas estão lá no meio da musculatura. Então elas precisam do auxílio da musculatura, então elas precisam de exercícios, elas precisam de mobilização para que o sangue seja bombeado por essa musculatura, uma vez que cada vez que você contrai a musculatura, essas veias são exprimidas e o sangue é ejetado de volta para o coração. Então ficar em pé parado, ou ficar no escritório, ou na frente do computador o tempo todo parado é muito prejudicial. Claro, em pé é pior, mas as pessoas que trabalham sentado também pode ter esse problema. Nesse caso, além de exercícios físicos que ela pode fazer para melhorar o tônus muscular, né, para facilitar esse bombeamento, a gente pode ajudar. Né? Então essas veias que estão formando varizes, elas são veias que estão embaixo da pele. Né? Então se ela usar uma força de contenção, né, a gente está falando aqui de uma meia elástica, essa meia elástica vai evitar que essas veias fiquem dilatadas e vai evitar que a perna dela... Fosse embora, ainda tem. Vamos para o telão? Claro. Mostrar alguns fatores de risco que foram operados. Por exemplo, genética, idade, sexo feminino, gravidez, uso de hormônios, postura no trabalho e sedentarismo. Todos esses podem contribuir então para a formação de varizes? Todos eles contribuem, não são muitos fatores de risco, mas o problema é que eles são, ou você não consegue mexer neles, né? Você não consegue mudar o fato de você ter uma herança genética, ou você não consegue mudar a sua idade, ou eles fazem parte do nosso cotidiano, né? Por exemplo, o uso de hormônios que está sendo colocado ali é o uso de hormônios por parte das mulheres que usam o anticoncepcional para evitar a gravidez. Tá certo, tem que usar, né? Mas esses hormônios, principalmente o estrogênio, eles podem enfraquecer um pouco a parede das veias e facilitar a formação de varizes. O próprio fato de a paciente ser do sexo feminino, ela já tem uma produção dela mesma, né, de hormônio feminino, de estrogênio, então ela mesma já vai ser, por ela mesma, um fator de risco para ter varizes, né? A gravidez, né, a gravidez por múltiplos motivos ela produz varizes, seja pela compressão do útero, seja por questões hormonais também. Estamos falando de mulheres e a gente tem uma pergunta de um homem, do Valdista da mulher dele. Eu queria saber porque minha mulher sofre muito de varizes, qual é o remédio que tem para aliviar um pouco essas dores aí? Qual é a dica, né, para ajudar a esposa, ajudar a namorada, a mãe que está em casa? Eu acho que tem algumas coisas que podem ser feitas. Assim. É muito importante saber, né, aquela questão da musculatura, então exercícios físicos que mobilizem a perna, né, então desde caminhada, corrida, natação, hidroginástica, lembrando sempre que as varizes são
típicas de pacientes adultos. Agora, elas vão ir desde os 18 até os mais de 90 anos. Então, dependendo da capacidade física e cardiopulmonar do paciente, você pode indicar para ele um ou outro tipo de exercício físico e, né, isso tem que ser individualizado. Doutor, vamos mostrar agora um vídeo de um Instituto Internacional de Pesquisas, né, que mostra o que aqui? Ele está mostrando aqui como uma veia funciona, né? Então está mostrando o fluxo sanguíneo sempre em direção ao retorno para o coração, né? As hemácias aqui passando, e o fluxo sanguíneo ele vai por andares, assim, né? Cada andar é separado por válvulas. Então essas válvulas são como se fossem portas que só abrem numa direção. Quando o fluxo ele tenta voltar, a porta abre, né? A válvula abre e o fluxo subir, mas o ideal é que essa válvula feche, segure o sangue para evitar que a força da gravidade puxe o sangue para baixo. Isso vai fazer com que enche, né? Tanto a parte de lado. Se a válvula não funcionar, com certeza, mais sangue vai ficar acumulado na veia do paciente e, por consequência, a veia vai se dilatar e formar as varizes. Então, a origem do problema é fraqueza na parede da veia e válvulas que não funcionam. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos. Obrigada a todos que participaram. A gente não vai conseguir atender todas as perguntas, mas você pode participar do nosso próximo Pergunte ao Doutor. Para isso, basta ligar e participar com a gente. Ligue para 3201-1817, digite opção 1 para vacinação ou opção 2 para saúde bucal. E tem uma coisa, semana que vem vai ter um especial Pergunte ao Doutor sobre saúde infantil. Então, digite 1 para vacinação ou 2 para saúde bucal e participe com a gente. A votação fica aberta até às 7 horas da noite de amanhã. Doutor, obrigada. Até a próxima. Muito obrigado. João. Ok, obrigado por a seguir.